Eu sou Lá Fabrini, empresária, triatleta amadora. Tenho 33 anos. Recentemente eu fui vice-campeã amadora geral do Ironman de Cozumel, conquistando a tão sonhada vaga para Kona. Eu comecei no triatlo em 2014, no finalzinho do ano, então agora a gente está completando exatamente 7 anos que eu tô nesse mundo tão viciante do Nada, Pedala e Corre. A minha história com o Instagram e com o triatlon, elas nasceram exatamente juntas, porque um foi puxando o outro. Como eu achava tão incrível o que estava fazendo por causa do triatlon, 2 treinos por dia, que era uma coisa que normalmente eu não conseguia fazer nenhum, eu comecei a postar isso, que eu queria contar isso para os meus amigos. E que eu achava uma loucura e que eu conseguia fazer. Então, foi exatamente aí que o Instagram começou a crescer. Muitas pessoas compartilhando e achando aquilo legal também e ficando curioso. E além disso, se inspirando para fazer isso também. Eu sempre quis ser uma atleta de alta performance, só não sabia o como, nem aonde e nem o porquê fazer isso. Mas isso era uma coisa que estava dentro de mim. Então não tem um exato momento que eu virei e falei assim, a partir de agora é treino pesado. Sempre foi treino pesado. Eu sempre dividi a minha rotina entre treinar, trabalhar e treinar novamente, que foi assim que eu comecei no triatlon, né? Eu fazia um treino de manhã e um treino à noite, porque no meio do dia a gente tem toda a rotina para se cumprir. Acho que bem no inicinho eu já estava começando a ouvir essa história de... Acho que primeiro o pessoal gostava de falar assim, é uma menina bonita que está fazendo triatlon. E como é uma coisa nova, né, não só o esporte, mas qualquer atividade nova que você começa a fazer, você demora um tempo para entender e começar a performar nela. Seja isso na sua carreira profissional, como empresário, enfim, qualquer profissão que você vai seguir, você realmente demora um tempo para poder entender aquele meio. Eu treino duro e não vou abrir mão de me cuidar. Eu sei que eu inspiro pessoas e motivo pessoas, porque eu recebo o relato disso todos os dias, e então eu me agarrei aos pontos positivos e não aos negativos. Não é que eu queria virar uma influenciadora digital ou eu queria ser uma atleta de alta performance. A coisa aconteceu, eu vi essa oportunidade e agarrei essa oportunidade. É uma coisa que eu gosto de fazer, então eu faço bem feito. De alguma forma, muitas pessoas não atingiam aquilo que eu estava conseguindo atingir, isso já um pouquinho lá atrás, num todo, não só na performance ou no ganho da mídia. Na verdade, não é no ganho da mídia, né? É fazer a minha própria mídia, conquistar a minha própria mídia. Porque o que eu sempre fiz foi dividir com as pessoas os meus desafios, a minha rotina, e as pessoas identificavam e via assim, bom, se ela também tem essa rotina pesada e consegue fazer e consegue performar, por que eu não vou conseguir? Então, a partir do momento que você sabe que muitas pessoas estão falando isso, o mindset tem que mudar aqui dentro. Não é você pegar aquela crítica e falar assim, nossa, estão falando de mim. Estão falando de mim e é isso aí, bora, porque isso vai virar alimento para eu ir cada vez melhor. Desde o início, quando eu percebi essa oportunidade de realmente viver do esporte, eu decidi. Foi mais ou menos em 2018. Nessa época eu era professora de matemática e aos poucos eu tinha entendido que eu precisava dar um passo para trás, que seria talvez ganhar um pouco menos de dinheiro, porque eu ia precisar de dedicar menos às minhas aulas e um pouco mais aos treinos, porque só treinando mais que eu conseguiria ter mais performance, melhores resultados e assim conseguir mais empresas comigo. Março de 2019, eu tive um combo de bike e corrida muito bons, muito satisfatórios, mas a natação estava muito aquém desse combo de bike e corrida. E foi aí, nesse momento, nessa prova, que eu decidi que eu precisaria me dedicar muito mais ainda à natação. E 2019 realmente foi um ano difícil para essa natação, porque quando a gente não tem o esporte já enraizado desde criança, principalmente a natação, que todo mundo sabe é o calcanhar de Aquiles da maioria dos triatletas, eu estou disposta a abrir mão de tudo para ter uma natação melhor. Falei assim, a partir de agora é isso, nós vamos nadar de segunda a sexta, se precisar a gente vai encaixar mais, e isso tudo foi uma construção, porque mesmo quando eu quis ir aumentando a natação, não é só um querer, seu corpo tem que aguentar aquilo, né? Começa a aparecer muitas dores, então não é só a natação que você tem que aumentar, você tem que aumentar o trabalho de força, a fisioterapia, a massagem, a recuperação, a alimentação. Então a partir desse momento, eu me organizei de uma forma ainda muito melhor, de fazer agenda mesmo.
entender isso como um trabalho, entender a rede social como um trabalho e levar muito a sério. Eu levo tão a sério, assim, o que não deixa de ser natural, é sempre muito natural, mas eu me organizo de certa forma eu fiz o conteúdo específico, eu entreguei para quem está me seguindo a informação que ele precisa referente àquele produto, eu tô fazendo uma diferença na vida da pessoa, o que isso ajudou no meu treino que eu posso compartilhar com as pessoas? Esse sempre foi o meu elo. Então, todas as vezes que eu precisava de fazer alguma entrega, algum conteúdo, alguma coisa, eu sempre vou exatamente nessa linha de raciocínio. Aquilo serve pra mim e isso serve para as pessoas, né? Eu não quero perder o tempo das outras pessoas assistindo coisas que não vai valer a pena. Porque se tivesse no momento de espectadora de uma pessoa como a mim, que tá me inspirando, um atleta que eu quero informação que vai ser útil na minha vida. Eu também comecei do zero. Você não precisa, a gente nunca tá velho demais nem jovem demais para começar alguma coisa, né? A gente não precisa de ter começado a nadar aos 3 anos de idade, aos 5 anos de idade, quando criança ter tido uma bicicleta para poder ser um triatleta, fazer um Ironman, performar. E eu acho que muitas vezes a gente fica muito ligado em números e as pessoas torcem e a forma como as pessoas torcem é como se elas também estivessem se autorrealizando em cima dessa minha realização, porque eu compartilhei tanto tudo com as pessoas que é como se fosse assim, da minha família. Então eu acho que é uma troca muito legal que a gente consegue fazer. Durante todo esse processo, sabíamos de pessoas, né, que às vezes não falava tão bem ou não via com bons olhos. E a partir do momento que cada degrau que eu subia e que eu conseguia conquistar, não só essa minha alta performance, seja tanto no esporte quanto na vida, mas o reconhecimento também de muitos nomes e pessoas do esporte, isso também valia como um pódio de primeiro lugar. A cada momento que eu sentia que eu estava fazendo diferença na vida de uma pessoa, e que eu sinto ainda hoje, como essa representatividade, principalmente para as mulheres que podem ter alta performance, sim, a cada superação, a cada degrau que eu subi, isso valeu pra mim como um pódio. Bom, hoje a gente conseguiu a tão sonhada vaga pra Kona, que foi bem complicada porque bati na trave 2 vezes, né? Quem acompanha aí sabe, 2 vezes eu fui vice-campeã geral amadora de Ironman e não conseguia conquistar a vaga porque o primeiro lugar também era da minha categoria e a gente só tinha uma vaga. Dessa vez também foi a mesma história, tinha somente uma vaga na minha categoria de idade. Eu fui campeã geral amadora, a mulher que ficou em primeiro lugar. Não era da minha categoria, então ela também conquistou a vaga. Eu também conquistei a vaga para a Kona. E aí a gente chegou então na grande meta, né, de competir o Mundial, que é bem complicado. Principalmente por ser mulher, porque a gente tem somente uma vaga por categoria. E isso é muito ruim. A mulher já vai lá, não vou conseguir mesmo e já nem tenta. Ou a gente tenta e quando vê que já no meio da competição não vai conseguir, pode dar uma desanimada. Ou você simplesmente larga e fala, hoje eu vou dar o meu melhor do início ao fim. E eu acho que esse é o caminho, porque a gente não pode não tem como a gente se medir através das coisas do externo, né? O que a gente pode controlar? A gente pode controlar o que está dentro da gente. O que a gente pode fazer é treinar mais, se alimentar melhor. São essas coisas que a gente pode controlar. Então, foi isso que eu sempre controlei para conseguir conquistar essa vaga e representar muito bem o nosso país lá no Mundial. Bom, fazendo uma retrospectiva mental aqui desses 7 anos que vocês me fizeram recordar, né, de como eu comecei. E é muito bom lembrar da minha própria história, minha própria trajetória, porque ela realmente me alimenta. Porque quando você pega uma pessoa que saiu do nada e consegue atingir coisas que nunca nem sonhou, nem imaginou, é realmente motivador. Então, se a Lá que tá contando tudo isso pra vocês, se automotiva com a própria história. E eu acho que a grande lição de tudo isso é a gente não se limitar jamais, porque o nosso corpo, a nossa mente chega em lugares inimagináveis, né? Se a gente pode sonhar mesmo, se a gente pode sonhar, se fora da nossa realidade a gente consegue fazer aquilo num sonho, a gente pode tornar isso palpável. Bom, por fim, todas as vezes que a gente passar por uma situação ruim que vai tirar a gente do eixo, vamos fazer o contrário.
Vamos pegar essa situação ruim e transformar ela em alimento, em combustível para a gente subir mais um degrau na nossa evolução, seja ela no esporte ou na vida. E lembre-se sempre, é como eu sempre digo, eu nunca arrependi de ter treinado.